Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Impressionar um homem preso ao anjo que há muito já lutava. Só vou te soltar quando me abençoa. Eu não vou sair daqui enquanto sua voz eu não te ouvir, me abençoa. Era alta madrugada e o sol nascia lá diante de uma cena de se impressionar. Um homem preso ao anjo que há muito já lutava. Só vou te soltar quando me abençoa. Eu não vou sair daqui enquanto sua voz eu não ouvir. Eu não vou te abandonar enquanto não te ouvir, me abençoa. Eu não vou sair daqui enquanto sua voz eu não ouvir. Eu não vou te abandonar enquanto não te ouvir, me abençoa. Rádio Popular, agora são 17h58, 17h58, está entrando no ar o programa Falando de Jesus, desta sexta-feira, dia 15 de maio do ano de 2015, com muita alegria e com muita satisfação. Às vezes as pessoas me perguntam por que eu falo com muita alegria e com muita satisfação. Diante de tantos problemas que nós passamos todos os dias, são contas a pagar, são contas que deixamos de pagar, são dívidas que devemos e ainda às vezes não temos condições de pagar. Mas Deus nos ensinou uma coisa, que tudo nós temos que dar graça. Se nós não aprendemos a agradecer a Deus, mesmo nas nossas dificuldades, não somos merecedor nem das suas bênçãos. Desde já, temos que pedir a Deus sabedoria, temos que pedir a Deus, entendendo? Exatamente força, coragem, determinação, força de vontade de vencer, de superar as dificuldades que a cada dia aparecem na minha vida e também na sua vida. Sabemos que realmente, olhando para o mundo afora, todos nós temos problemas.
Olhando para o mundo afora, todos nós temos dificuldades. Olhando para o mundo afora, todos, independente do pobre, do rico, do preto, do branco, independente, todos nós sempre temos um problema. E se na hora que nós tivermos esse pequeno problema, que seja da ordem da enfermidade, seja da ordem da dívida, seja da ordem do trabalho, seja da ordem da família, e não sabemos agradecer a Deus, por isso não somos merecedores. Cada vez mais temos que nos reforçar e buscar as bênçãos de Deus para ajudar a gente a superar as nossas dificuldades. Criar exatamente expectativa de que cada dia com Deus vai ser um dia melhor, mesmo que ele tenha problema, porque Deus sempre coloca também nós nas dificuldades, mas coloca para que nós para ter sabedoria para superar, não entrar em desespero, não entrar em crise, não entrar em depressão, não entrar exatamente naquilo que o inimigo quer, que você fale mal um do outro, que você deseja mal um para o outro, que você deseja aquilo do outro. Agradeça a Deus porque você está vivo. Só aí já é um grande motivo de você lutar para você superar as suas dificuldades. Só aí é um grande motivo para você dobrar o joelho, para você orar a Deus: obrigado, meu Deus, por mais um dia o Senhor me concedeu a vida, por mais um dia o Senhor está me concedendo agora este momento muito maravilhoso de estar falando para mais de 40 comunidades. Sei que nós temos defeito, sabemos que nós temos vários defeitos, mas cabe a Deus analisar e me julgar, não eu julgar você. Não eu falar de você, não eu falar por trás de você. Rádio Popular, agora são 18 horas e 1 minuto, já está presente no estúdio da Rádio Popular o mensageiro, exatamente portador da palavra de Deus nessa noite de sexta-feira, o irmão Gleidson, lá do Balneário de Carapebus. Exatamente, nos honra mais uma vez, aceitou o convite e está aqui para trazer mais uma palavra abençoada para o meu coração e para o seu coração, ok? Eu quero só deixar um recadinho que é de utilidade pública, que é o irmão que perdeu exatamente o documento, o meu amigo Paulo Roberto Nogueira. Ele é um trabalhador, ele é entregador de jornal da Gazeta, e ele fazendo entregas na região de Colina de Laranjeira, essa madrugada que estava chovendo. Os documentos dele foi perdido exatamente com a carteira de habilitação que ele necessita para o seu trabalho. Então nós pedimos nesse momento tão especial, que é o programa Falando de Jesus, para que se você encontrou esses documentos, deixa na farmácia, deixa na padaria, deixa em qualquer lugar que possa ter acesso, ou até mesmo entre em contato com a Rádio Popular e fala que você encontrou os documentos de Paulo Roberto Nogueira. Ele necessita dos documentos, ele é um trabalhador e precisa do documento, porque ele circula nas madrugadas entregando jornais exatamente nas casas, né, onde as pessoas são assinantes. E ele não pode trabalhar sem principalmente a sua carteira de habilitação, ok? Pedimos a Deus permissão para fazer essa utilidade pública que é para ajudar o próximo. Agora na Serra são 18 horas e 2 minutos, então vamos na oração do Pai. 6 e 2. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar, renova a nossa capacidade, Deus, de agir,
Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também.
Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Muito bem, queridos, eu quero nesta noite desejar a todos uma boa noite e vos cumprimentar também com a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala nesse momento é o seu irmão em Cristo, presbítero Gleidson Gomes, e a gente, com muita satisfação, mais uma vez viemos a esta rádio, como é bem falado através do programa, falar de Jesus, não é verdade? Nós viemos aqui não pregarmos uma igreja, uma placa, não. Eu vim falar nesta noite da pessoa do Deus mais poderoso que existe nos céus e na terra, que é a pessoa de Cristo Jesus. Eu quero desde já estender meu agradecimento aqui ao Djalma por mais esta rica oportunidade. Eu acredito que esta oportunidade é nos dada através do próprio Deus. Então, nesta noite eu venho com o coração aberto e com a palavra de Deus ao seu coração. E eu gostaria, onde você estiver, na rua, perto da sua casa, você parasse por alguns minutos e atentasse pela mensagem, não deste jovem pregador que está aqui, não. Atentasse pela mensagem da palavra do Senhor, porque eu acredito que Deus tem uma palavra para o seu coração. Portanto, meu amado, se você porventura tem aí na sua casa o exemplar da Bíblia Sagrada, eu te convido você a abri-la no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 24, para a nossa meditação nesta noite. Marcos, capítulo 7, versículo de número 24, a partir do versículo 24. Eu estarei lendo, você estará acompanhando em nome de Jesus e Deus falará ao seu coração nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou aos seus pés. E esta mulher era grega, Ciro-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da sua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Aleluia. Meu querido e minha querida que me ouve nesta noite, eu acredito, para aqueles que são amantes da Bíblia Sagrada, que conhecem a Bíblia Sagrada, essa é uma história bastante conhecida de todos nós, que se fala a respeito da mulher Ciro-fenícia ou a mulher cananeia. A Bíblia diz que Jesus então vai para as cidades de Tiro e de Sidom. Jesus entra numa casa tentando se esconder-se para que as pessoas não soubessem que ele estava ali naquele lugar. Mas a Bíblia diz que esta mulher
pôde ver, ou melhor dizendo, pôde observar que o mestre havia chegado naquele lugar. E é interessante dizer, eu acho curioso, que o próprio Jesus tenta esconder-se, tenta, aleluia, sair um pouco, né, do meio da sua rotina. E como se isso fosse muito fácil, porque a Bíblia nos diz aonde Jesus caminhava, por onde Jesus passava, grande multidão o seguia, porque eles sabiam que quando fora ter o encontro com o Senhor, as suas vidas nunca mais seriam a mesma. Eu entendo que esta mulher, como eu não sei, de que forma eu não sei, mas ela vai perceber que Cristo, aleluia, estava indo naquelas cidades de Tiro e de Sidom e havia adentrado aquela casa. Quando ela percebe então que Jesus entra naquela casa, ela mais do que depressa vai até a pessoa de Jesus de Nazaré, porque acredito eu que ela já ouvia falar de tudo o quanto Cristo havia operado nos dias em que ele permeou sobre a face da terra, ou nos dias em que Cristo esteve na época desta mulher. Ela ouvia falar do, quem sabe, de tudo aquilo que Cristo havia feito, dado visão aos cegos, da audição àqueles que estavam surdos, da perna para aqueles que estavam paralíticos, sem poder, condições nenhuma de andar. Ela então, sabendo que Jesus tinha este poder, sabendo e ouvindo tudo quanto que Jesus havia feito, ela com um problema na sua casa, a saber, com a sua filha, ela então vai até a pessoa de Jesus de Nazaré para poder buscar dele a solução para o problema a qual ela estava passando, que era a que a sua filha estava endemoniada. E eu entendo que, quem sabe, esta mulher, de repentemente, buscou soluções para a sua época, quem sabe com os homens maiorais daquela época, mas não conseguiu. Ela, quando percebe que aquele que era dotado de todo o poder estava ali, mais do que depressa, ela sabe, ali está a solução para o meu problema, ali está a solução para a libertação da situação em que minha filha está. Nos diz a Bíblia Sagrada, conforme nós lemos aqui nesta noite, ela então vai até a Cristo, e quando ela chega diante ao Senhor Jesus, de imediato ela se lança aos pés do Mestre, ela se prostra diante dos pés do Mestre. E eu quero deixar aqui uma coisa muito notória, que quando a Bíblia diz que ela se lança ou que ela se prostra diante do Mestre, é preciso que você entenda que este lançar aos seus pés, este prostrar aos seus pés, na realidade, esta mulher adorou ao Senhor. E alguém pode estar me perguntando, ou até mesmo se perguntando aonde você está, como o Senhor, aleluia, tirou esta ideia ou percebeu isto que o Senhor está falando. É que a palavra adoração, ela vem do grego proskunesis, que quer dizer prostrar-se em sinal de auto-humilhação, descer-se, colocar-se por baixo. Foi o que esta mulher fez. Ela se humilhou diante a presença do Senhor, porque ela sabia que verdadeiramente Cristo era o Filho de Deus. Ela sabia que quem estava ali não era um ser comum, não era um homem comum, pelo contrário, era alguém que de fato tinha poder para mudar a história da vida da filha dela. Quando ela então se prostra ou se lança aos pés de Jesus,
nos diz a Bíblia, ela faz questão de nos mostrar que esta mulher era grega, sírio-fenícia, ou seja, esta mulher não pertencia à nação judaica, não era judia, não era uma pessoa da nação judaica. Logo então, nos diz a Bíblia que quando ela se prostra, que quando ela vai ter com Cristo Jesus, a Bíblia Sagrada nos diz então que o mestre vai dizer para ela o seguinte: deixa primeiro eu saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu quero que você entenda que quando Cristo fala essas coisas, fala esta palavra com esta mulher, eu preciso que você entenda que a palavra cachorrinho aqui, ela vem do grego kurinarion, que quer dizer cachorrinhos mantidos em casa como animais de estimação. E alguém pode estar se perguntando, mas espera aí, meu irmão, Jesus então estava insultando esta mulher. Jesus então estava, de certa forma, colocando esta mulher para baixo. Não, meu querido que me ouve nesta noite. Na realidade, de uma forma simplória e de uma forma bem clara para lhe dizer, fato é, quando Jesus lança estas palavras, de fato, Cristo estava testando de fato o que aquela mulher viera a buscar diante da presença dele, que era a libertação da sua filha. Ou seja, na realidade, Jesus estava, posso eu dizer assim, testando de fato a fé daquela mulher. E por quê, irmão Edson? Porque naquela época, ou era por costume, os judeus tratarem uma pessoa que não era da nação de judeu, ou seja, que não tinha, aleluia, que não pertencia à nação de Israel, ou seja, gentios, como se fossem animais ou como se fossem cachorros. Jesus então fala isto para testar aquela mulher. E o que eu acho mais interessante diante da Bíblia Sagrada é que esta mulher ainda se rebaixa mais, dizendo a Jesus. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos seus filhos. Ou seja, esta mulher se humilha mais, se coloca mais diante a presença de Jesus, porque ela sabia que quem estava ali, ela sabia que quem estava naquele momento poderia dar solução para a vida dela. E eu quero que você entenda e perceba que por mais que Cristo havia testado a fé dessa mulher, mas essa mulher tinha um propósito, ela tinha, aleluia, um propósito ali, que era a libertação da sua filha. O que eu quero que você entenda nesta noite, que por mais que este Deus a qual eu estou apregoando para a sua vida nesta noite, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é forte, Ele é o Criador dos céus, da terra, do ser humano e de tudo que se possui na terra, a qual nós vemos hoje. Nós sabemos que Ele é poderoso, nós sabemos que Ele é grande, nós sabemos que Ele é forte, mas eu quero que você entenda que há coisas, ou há uma parte cabível que precisa eu e você tomar esta decisão. Eu poderia nesta noite pregar, falar para você que Ele é capaz de fazer. Eu poderia ali enfatizar por várias e várias vezes que este Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou até pensamos, que antes de nós abrirmos os nossos lábios, Ele, que é onisciente, onipotente e onisciente, sabe de tudo, de todas as coisas, está em todos os lares ao mesmo tempo e é dotado de todo o poder. Por mais que eu insistisse em lhe dizer que Ele tem todo o poder nos céus e na terra, há uma parte que é cabível a mim e a você, que é
utilizar a nossa fé, de fato acreditar que Ele pode fazer independentemente das circunstâncias que nós estamos passando, independentemente do momento em que nós estamos vivenciando. O que eu quero que você entenda, que todos aqueles que foram diante a presença de Jesus de Nazaré, eles tinham um propósito, eles tinham um alvo. No caso desta mulher, o seu propósito, o seu alvo, aleluia, a sua busca era cura para a sua filha, era libertação para sua filha. Muito embora ela teve este obstáculo, posso eu dizer assim, do teste que Cristo estava fazendo com ela, mas ela tinha um propósito. Não, eu quero a libertação da minha filha, aleluia, eu quero a libertação da minha filha querida, porque ela tinha um propósito. E eu venho aqui nesta noite apregoar ao seu coração que sim, Jesus é o mais interessado de fato de mudar a sua história, mas você precisa ter propósito, você precisa ter um alvo, acreditar, Senhor, eu preciso que você mude a tal situação, aleluia, acreditar, ainda que na sua caminhada, ainda que nos seus projetos, ainda que na sua busca, surgirá problemas em que te farão muitas das vezes até parar pelo caminho ou até pensar em parar. Você precisa acreditar, você precisa entender que você tem um alvo, aleluia, e busca por isso. Eu quero te dizer nesta noite que quando você colocar isto diante a presença do Deus Todo-Poderoso, aleluia, o próprio Senhor vai aprovar este ato de fé que você fará diante a presença dele. Tanto é verdade que eu estou dizendo que quando esta mulher dá esta resposta ao Senhor, a Bíblia diz no versículo de número 29 que ele vai dizer: por esta palavra o demônio já saiu da sua filha, ou seja, por esta decisão sua, por esta posição em qual você tomou, eu já te digo, a sua filha já está liberta. Eu já te digo, aleluia, a sua filha já está liberta. Deus nesta noite está esperando simplesmente uma posição sua, uma mudança de atitude, para que de fato Ele possa operar na sua vida, para que de fato Ele possa mudar a história da sua vida, aleluia. Só depende de você, para que Deus possa entrar, aleluia, no seio da sua família, na sua própria vida, onde você quer que o Senhor opere nesta noite. Eu estou lhe mostrando que Ele é capaz de fazer. Tanto é verdade que eu estou lhe dizendo, quando eu olho dentro da Bíblia Sagrada, dos grandes milagres que Cristo fez, das grandes maravilhas que Ele operou, eu passo a observar que pessoas, sabendo que o Mestre estava ali, ou sabendo que o Mestre estava passando pelaquela região, mais do que depressa, eles tomam a decisão de ir ter ao encontro com o Mestre, de ir ter ao encontro com o Senhor Jesus de Nazaré. Tanto é verdade que eu estou dizendo, se nós analisarmos o capítulo 5 do Evangelho de Marcos, versículo de número 21, a Bíblia Sagrada vai dizer acerca da história de um homem chamado Jairo. Jairo, que era o chefe da sinagoga naquela época, nos diz a Bíblia que a sua filha havia perdido a vida, estava morta. Então, quando ele fica sabendo que Jesus estava passando por aquela região, mais do que depressa, Jairo vai ter um encontro com o Mestre. Por quê? Porque ele tinha um alvo, ele tinha um propósito, que era, aleluia, a sua filha que estava morta. Quando então Jairo tem um encontro com o Mestre, nos diz a Bíblia então que Jesus restaura a vida daquela menina e entrega novamente a seu pai.
aleluia, eu passo a analisar então que Jairo tinha um alvo, aleluia, Jairo tinha um propósito, e uma coisa que ele, posso assim dizer, usou, foi a fé em Cristo Jesus, em saber que ele, aleluia, de fato era grandioso para operar na vida das pessoas daquela época e poderia fazer também pela vida de Jairo. O que eu quero que você entenda, meu querido e minha querida, nesta noite, é que Jesus está esperando uma decisão sua. O Senhor está esperando, aleluia, uma posição sua. Talvez até então, aleluia, você pode dizer, mas irmão, eu acredito, eu confio, aleluia, mas o Senhor precisa que você tome uma decisão. O Senhor precisa que você, aleluia, de fato, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, coloque um propósito diante da presença dEle. Por mais que as coisas pareçam que está dando errado, Jesus quer que você nesta noite confia. A Bíblia diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ou seja, o que é confiar? É deleitar-se diante dele, é entregar-se a ele. E eu quero te dizer uma coisa: não há outro caminho, não há outra porta. Não adianta você ir para lá e para cá para poder buscar tal solução em que você esteja passando. Eu falo como testemunha nesta noite, aleluia, que Deus é capaz de fazer. E por que, irmão Gleidson? Pelas coisas que eu passei enquanto estive distante da presença do Senhor. Mas como eu tomei a decisão, não, Deus, se de fato o Senhor faz, se de fato o Senhor fez na vida de A, na vida de B, na vida de C, eu acredito que o Senhor fará na minha vida. Eu poderia nesta noite contar aos senhores, aleluia, de tudo que o Senhor fez na minha vida há 18 anos atrás. Mas o nosso tempo é bastante curto. Uma coisa eu quero lhe dizer nesta noite: duas soluções existiam para a minha vida enquanto eu não estava à presença do Senhor. Uma, eu poderia estar preso. Outra, eu poderia estar morto. Mas um dia, aleluia, eu tive este encontro com Jesus. Eu tomei a minha posição, disse Deus, a partir de agora o Senhor rege a minha vida. A partir de agora o Senhor fará por mim, Senhor. Eis-me aqui, oh, aleluia. Hoje eu estou apregoando, lhe testemunhando de fato que Ele é capaz de fazer. Sabe o que eu acho interessante, amados? Que quando eu olho dentro da Bíblia Sagrada, quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu percebo, eu vejo, aleluia, oh, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 7 do Evangelho de Lucas, aleluia. A Bíblia diz então que ali existia um homem, aleluia, chamado Centurião de Cafarnaum, um chefe, aleluia, do exército romano naquela época. E interessante é que eu preciso dizer que a Bíblia diz então que ele fica sabendo que o Senhor está naquele lugar. Quando ele então fica sabendo que Jesus está passando por aquela região, ele então vai até a pessoa de Jesus de Nazaré. O que eu acho interessante é que ele não pede para Jesus ir à tua casa. Ele não pede para que o Senhor, aleluia, ir até a sua casa. Pelo contrário, quando ele vai até a pessoa de Jesus de Nazaré, ele se acha indigno que Cristo vai até a sua casa ou até o seu, aleluia, a sua residência. Ele pede simplesmente: não, Senhor, não é preciso que o Senhor vá até lá. Mande somente uma palavra e certamente o meu criado sarará. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Nos diz a Bíblia que até o mestre se impressiona por tamanha fé daquele homem. Até o mestre se impressiona por tamanha confiança daquele homem, que ele era capaz de mudar a história do seu criado. E nos diz a Bíblia então que naquele momento, aleluia, Jesus, testificando da fé daquele homem, manda ele ir para casa. E quando ele vai para a sua casa, no meio do caminho, aleluia, os seus súditos então vão ter um encontro com ele. Diz, aleluia, que o seu criado naquele momento ficou sarado. Ele então vai perguntar que horas
eles vão lhe informar a hora que aquilo havia acontecido, e ele vai se lembrar que foi naquela hora, naquele instante, em que Jesus liberou a palavra para que o seu criado pudesse estar sarado. Ei, meu amado irmão, você precisa se entregar a Ele. Você precisa confiar não na minha palavra, mas na palavra a qual eu estou apregoando ao seu coração nesta noite, que é a palavra do próprio Senhor Jesus. Como fez esta mulher, ela, aleluia, transpassou barreiras, e nos diz a Bíblia que quando ela vai para a sua casa, quando ela chega na sua casa, a sua filha está deitada na sua cama, e nos diz a Bíblia, liberta para a glória do nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meu filho e minha filha, eu estou lhe dizendo nesta noite que só depende exclusivamente da sua pessoa para que Cristo de fato possa mudar a sua vida. Eu estou dizendo para você nesta noite que só depende de uma atitude sua, aleluia, para que o Senhor possa mudar a história da sua caminhada, a história da vida da sua família, a história da vida do seu filho. Tome uma posição, tome uma decisão, faça um propósito diante da presença do Senhor, e Ele diz na sua palavra que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, não tem outra solução. Talvez você tenha batido em várias portas, talvez você tenha percorrido, aleluia, em vários lugares para que possa mudar a história da sua vida. Eu estou lhe dizendo que só Jesus, só o Senhor Jesus pode lhe mudar. Não são homens, não são igrejas, não são pessoas, só Cristo Jesus, este Deus que eu estou apregoando, é que pode mudar a história da sua vida. Então, nesta noite, tome uma decisão, tome uma posição diante da presença do Senhor, e verás que Ele mudará a história da sua vida, da sua família, dos seus filhos, do seu marido, seja o que for, nesta noite. Confie, tome a posição que nem fez esta mulher, aleluia, que quem sabe era vilipendiada na sua época, era desvalorizada na sua época, mas ela creu, não, ali está a solução para o meu problema. Deus nesta noite, aleluia, é o mais interessado de mudar a sua história. O nosso mestre nesta noite é o mais interessado de fato de mudar a história da sua vida. Mas toma a decisão. Só depende de você. Aleluia. Eu não posso obrigar, porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência. Aleluia, mas pelo Espírito. Aleluia. A Bíblia diz também que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só depende de você. Aleluia. Se tu ficar parado esperando cair do céu, nada vai mudar na sua vida. Mas se você nesta noite tomar a decisão, não, Senhor, eu quero, aleluia, fazer um pacto com o Senhor, eu quero fazer um propósito com o Senhor, certamente a sua história vai mudar. Deixa eu orar por você nesta noite. Eu quero orar pela sua vida, pedindo ao Senhor, aleluia, para que Ele possa mudar a história da sua vida. Aonde você estiver, em nome de Jesus, por um minuto, feche os seus olhos para que eu possa orar por você nesta noite. Senhor, eu apregoei a sua palavra, Deus. Eu ministrei a sua palavra por vidas que estão me ouvir. Aleluia. Não sei aonde, em que bairro que moram, mas o Senhor conhece a vida de cada um. Portanto, Deus, eu quero pedir nesta noite, Pai querido, esta pessoa que ouviu esta palavra, que ela possa mudar, aleluia, a sua atitude, que ela possa de fato, meu Senhor, aleluia, colocar uma posição diante da sua presença. E quando isso acontecer, Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor mude a história da vida dela, dos seus familiares, que o Senhor venha, Pai querido, de fato mudar, como o Senhor fez com esta mulher cananeia, aleluia, acerca da vida da sua filha, Pai. Muda vidas nesta noite, transforma a vida nesta noite. Deus, se for doença, o Senhor liberta, Pai querido. Deus eterno, se for problema na família, Senhor, dá solução.
Deus, se for filhos que estão, Pai querido, em situação que mães estão sofrendo, Deus querido, vai até esta pessoa, Pai querido, e muda a história da vida desta família. Senhor, eu abençoo a vida de cada um nesta noite. Senhor, eu peço que a bênção do Senhor, Pai querido, seja sobre cada família desta noite. Pai, em nome de Jesus, aonde essa pessoa estiver, dê vitória em nome de Jesus de Nazaré. Meu filho, Deus te abençoe, que a palavra do Senhor possa cada dia falar melhor ao teu coração. E lembre-se, tome uma posição diante da presença do Senhor. Mude de atitude e certamente Deus mudará a sua história. Deus te abençoe. Aqui quem vos falou nesta noite foi o presbítero Gleidson, e que a palavra do Senhor possa falar melhor ao seu coração. Deus abençoe. Rádio Popular, agora são 18 horas e 40 minutos, 18h40, e esta foi a palavra que Deus colocou no coração do evangelista, do presbítero, do irmão, do missionário Gleidson, lá de Balneário de Carapebus, para nos trazer exatamente mais um ensinamento, mais um recado de Deus. Simplesmente com o título da mensagem, mude de atitude. Como se diz, se o irmão permitir fazer o complemento, não se acovarda, não seja um covarde, sabendo que tem problemas. Como nós abrimos o programa, o irmão estava chegando, sabemos que tem dificuldade, mas as pessoas, às vezes de buscar, como diz mudando de atitude, né? Buscar quem pode fazer tudo ser diferente, mas às vezes ele fica covarde, às vezes ele fica com vergonha, às vezes ele fica achando que não tem solução. Mas como a Bíblia, ela diz e somente fala a verdade, e deixou relatos, como eu quero até desde já, pela primeira vez o irmão usou termos aqui, se não fosse Jesus, tinha dois caminhos para ele: a prisão ou a morte. Mas Deus exatamente não deixou nenhum desses dois, deixou o melhor, que é uma vida eterna, uma salvação. E hoje está aqui o irmão trazendo essa rica mensagem, dando testemunho de que, como diz, não sei se o irmão já ouviu, ou tem ainda alguns minutinhos, se o irmão já ouviu, de que esse ditado popular: se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Mas tudo que está na Bíblia é conselhos bons. Tudo que está na Bíblia é para enriquecer o homem em todas as áreas. Não é enriquecer só na palavra de Deus. Não é enriquecer só mas para enriquecer em tudo. Na família, no trabalho, na prosperidade, em tudo. E é conselhos bons. E Jesus não vendeu nenhuma palavra. Jesus não vendeu um sequer versículo da Bíblia, mas é conselho bom. E às vezes hoje nós, no dia a dia, às vezes nós falamos algumas coisas, até para os nossos filhos: olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, ou para até mesmo funcionário, ou até mesmo para amigos: cuidado, isso. Se o conselho fosse bom, ninguém vendia. Então, dentro do coração do próprio homem já tem a vaidade da riqueza. Porque aquilo que é bom de graça, ele acha que pode ganhar dinheiro. Então, eu quero parabenizar o irmão, em nome do programa Falando de Jesus, tá certo? Mais uma vez ter aceitado o convite, e não colocando dificuldade, e nem colocando distância para falar de Jesus. Que dê um abraço lá ao seu pastor, dê um abraço a toda a comunidade. Nós já fomos lá um dia fazer uma visita
o irmão não estava, né? Então nós fomos fazer a visita, mas graças a Deus fomos bem recebidos. Inclusive foi o Dia Internacional da Mulher. O culto foi no domingo, né? Então nós fomos lá fazer uma visita. Bom, quero agradecer a você que está nos ouvindo, a você que nos acompanha. Esse é o nosso papel. É convidar mensageiros, pastores, é convidar presbítero, é convidar missionário para trazer a experiência que Deus pode mudar a sua vida. A experiência que Deus mudou a vida dessas pessoas, como já passou muitos aqui, viu, presbítero? Passou muitos aqui, testemunho forte aqui, que eu, como diz, né? Se eu levasse um choque, o cabelo talvez arrepiava. Mas a gente sabe, é aí que a gente está vendo e percebendo que Deus, Ele muda. E acredito nisso e eu sou testemunho de que Ele realmente modifica. Agora são 18 horas e 44 minutos, 18 e 44. Quero desde já agradecer a você. E amanhã, se Deus permitir, né, depois nós vamos estar conversando com meu amigo Edmar Barbosa, tá? Para ver se a gente chega a um acordo aí, para amanhã a gente poder resolver o problema da rádio Talentos lá do bairro Palmeiras, lá do bairro São Domingos, né? Estão com um pequeno problema lá também, e no sinal, não está 100% o sinal. Então vamos ver como Deus vai permitir nós acordarmos amanhã e vamos ver o que nós podemos fazer. A você que nos ouve, então vamos agora soltar a nossa vinheta, né? Como o Dimar mesmo produziu, exatamente para que todas as emissoras neste momento voltem com a sua programação. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular.